ele tinha menos recurso que a gente, né? Porque Kardec era de uma época que não tinha internet, não tinha computador, não tinha máquina de escrever, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada. Só carta, cavalos e trem. O telégrafo ainda era o com fio, estava começando a surgir o telégrafo sem fio, e ele criou uma doutrina com 23 livros que não se contradizem, uma teoria absolutamente completa, lógica, sem contradições, clara, que abrange todo o conjunto de fenômenos que se propõe, e ele conseguiu fazer isso correr o mundo inteiro em 12 anos. Tudo isso no século XIX. A gente tem tudo à disposição e não consegue fazer o espiritismo sair do Brasil. E as pessoas ainda acham que Kardec é um mero codificador, né? Deixa eu passar para ti, porque eu já falei demais hoje. Não, muito bom. E assim, você vê, você citou aí a dificuldade que foi para aquela época, né? Até a mesma falta da energia elétrica, né? Então, acho que estava ali começando ali, né, a se desenvolver ali. Você falou aí 23 obras, 22 são doutrinárias e uma é o catálogo racional. Né? Ele faz esse trabalho em 12 anos. Nós vamos encontrar médiums que têm 400 e tantos livros publicados, que se for afunilar, se for para enxugar, custa dar um. Custa dar um. É aquele que Kardec vai falar dos 4 evangelhos de Rustem. Quando ele vai dizer assim, não precisava disso tudo. Poderia ter dado aí uma enxugadinha, sido menos prolixo. Olha, 2 já estaria de bom tamanho. Bom, e esse cuidado que Kardec teve com as palavras, né, Michel? Mesmo que no início da introdução ao estudo da doutrina espírita, Kardec já começa com essa preocupação. É uma preocupação que ele tem, né, em cuidar das palavras para que não houvesse ambiguidade, né, no entendimento dos princípios. É muito comum, você também lembrou bem, as pessoas pegam conceitos que estão bem estabelecidos na doutrina espírita, na teoria espírita, pega esses conceitos, distorcem, não explicam por quê, sabe? Por exemplo, pega fluido, aí vai dizer energia. Tá, agora me explica isso aí. Porque para a doutrina espírita, fluidos. Fluidos. Mas o que é? Não sabemos. Fluidos. Por isso, fluidos. Aí aparece um, dá o nome de energia. Aí que o perispírito é uma energia, que essa energia tem órgãos, que esse envoltório, ele é que armazena todas as informações. Então, veja que um conceito que estava bem estabelecido foi virando uma bola de neve e que todo mundo aceitou, e aí também você foi bem feliz quando você disse assim, aceitar as informações, porque ninguém se atentou a ler Kardec, prestar atenção nesses detalhes. Como desenvolver uma ciência, como observar bem, como interpretar bem o que os espíritos dizem. Né? Mas simplesmente pegam, vem do alto, né? Então vem dos espíritos. Se vem dos espíritos, não temos que questionar. Principalmente se vem pelo médium A, B ou C. Não pode se questionar. E aí, né, virou o que virou aí. Mas aqui a gente vê o cuidado do Kardec. E a ideia de matéria inerte e matéria inteligente, né, eu acredito que talvez Kardec tenha pensado, e você também tocou, né? Bom, já que a alma é alguma coisa, né, então ela é alguma coisa, ela é matéria, mas não é nada dessa matéria que nós podemos imaginar aqui. Então, vou dar o nome de matéria inteligente, porque essa matéria por si só não pode ser inteligente, então é algo que tem uma faculdade, que é a inteligência, né? Ao passo que a outra matéria, ela é inerte, então ela nada sente, nada pensa, ela não tem inteligência. Seria mais ou menos esse o raciocínio aí, Michel? Sim, é isso, mas tem uma coisa curiosa. Essa minha primeira fala, eu procurei focar no papel de Kardec nisso, né? Na questão de escolher os termos, escolher a linguagem e tudo mais. Por quê? Porque ele foi quem melhor fez isso. Então, por isso que eu digo, quando a gente vai estudar Kardec, a gente não pode ficar inventando
mexendo em algo que ele fez muito bem, que a gente estraga. Esse é o primeiro ponto. Então, primeiro eu tentei focar na parte... Ó, vejam que Kardec tem essa preocupação e vejam que os espíritos deixam para nós fazer isso. E óbvio que quando a gente diz nós, ele foi o encarnado que fez melhor. Então não tem por que eu inventar outra coisa. Se ele já fez melhor, para que eu vou, então, criar mais uma outra forma? Aliás, a ciência trabalha assim. Quando eu tenho, por exemplo, para citar exemplos para as pessoas entenderem, se eu tenho um grupo de cientistas estudando a mesma coisa, daqui a pouco eles percebem que um deles despontou na frente, mais avançado, já desenvolveu muita coisa, sabe o que os cientistas fazem? Passam a agregar naquele projeto daquele cientista. Não fica todo mundo competindo do zero, porque não faz sentido. Então a gente pega, olha, Kardec foi quem melhor fez. Então pega o paradigma dele, a estrutura, a ciência que ele deixou. E parte dessa, não fica tentando inventar uma nova ou mexer. Porque aí eu faço o quê? Eu começo a gerar confusão onde não tinha. Que foi o que o movimento espírita fez. O movimento espírita quis inventar coisa que Kardec não fez, quis mexer, e deu problema. Por quê? Porque a gente não tinha a mesma habilidade que ele. Lembra que a gente falou no estudo passado que é como se fosse um monte de tijolinho, né? Formando esse edifício. Se eu mexer num, pode desmoronar o prédio inteiro. Eu não posso ficar mexendo nos termos. Eu respeito os termos, né? Então, existe um conservadorismo, entendam isso no sentido científico, tá? Em todas as ciências. O que é isso? A ciência, ela não é, ela progride, mas ela também tem uma parte que rígida, dura, que não é bem assim para mexer, porque o cientista sabe que se eu fosse mexer a todo momento em todas as ciências, eu não avançaria. Imagina se a todo momento alguém quisesse ficar mudando a ciência. Que é esse o erro que os espíritas do movimento espírita não entendem. E se a gente para pensar numa questão bem simples e lógica, até isso mostra como esses espíritos são espíritos falsos. Quando a gente pega o próprio Rusteng, na época mesmo, todo mundo já percebeu que era uma farsa, os 4 evangelhos, por uma razão muito simples. Os espíritos vêm através de Kardec. Kardec tem um trabalhão gigante de 12 anos para construir um monumento, uma ciência fantástica, para paralelamente, os espíritos já virem trazer uma outra revelação que iria desdizer muita coisa que a terceira disse e que já ia ir para outro. Não faz nem sentido isso. Por que os espíritos iam construir um edifício para logo em seguida já destruir o edifício para construir outro edifício e um edifício pior do que o edifício que estava construído? Eu estou usando a analogia do edifício. Porque, vejam, quando o Rusteng surge com os 4 evangelhos, ele diz que é a 4ª revelação. Mas na mesma época que estava sendo construída a terceira. Não faz... Qual é o sentido? Vamos imaginar os espíritos superiores entrando nessa contradição, né? Imagina que eu compro um terreno, Laura, e começo a construir um edifício. Quando está lá no 8º andar, no 10º andar, chega tudo dizendo assim, não, mas agora nós vamos demolir esse edifício, nós vamos construir outro edifício. Como assim? Não faz sentido. Então, o fato do mas é que o que acontece também? Isso é uma coisa importante. É importante, eu lembrei de falar. Rusteng foi ignorado na época de Kardec. As pessoas não deram bola. Ninguém não é o termo, mas o Rusteng não chegou a competir com a obra de Kardec. Porque a maioria dos espíritas viram que não tinha sentido aquilo. Que às vezes, como se fala dessa polêmica no nosso meio espírita, parece que houve na época um abalo, né? Parece que o movimento espírita se rachou, se dividiu. Nada disso. O rustenguismo foi medíocre no século XIX. Sabe, adivinha onde que o rustenguismo ganhou força e ganhou preferência? No Brasil. Foi no Brasil com a FEB, com Bezerra, com Chico, com Emmanuel. Foi no Brasil que com o Divaldo, que o rustenguismo cresceu. Porque para os espíritas que estudavam Kardec, aliás, para a gente que estuda Kardec, não, parece que o rustenguismo, assim, meu Deus,